Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós vamos abrir espaço para um tipo exclusivo de empreendedorismo, que é ligado à moda, à estética, à beleza. Nós vamos falar com uma pessoa que se especializou e está empreendendo na área da maquiagem, do cílio e também da sobrancelha. Eu estou falando de Regina Maria Souza. Não é Regina, né, Regina? Não é Regina, é Regina com acento no E. Mas você me disse que por conta digamos assim, dessa confusão com o teu nome, você, Sim. embora seja Regina Maria, você assina mais Como Maria. Maria, Isso, né? porque todo mundo entende como Regina, porque não é comum ver Regina, né? É. E aí eu coloquei meu arroba no Instagram e minha marca mesmo como Maria. Bom, eu anunciei que a gente vai falar sobre essa questão da estética, da beleza, mas vamos falar também sobre redes sociais, vamos falar sobre como empreender nas redes sociais, que é o que ela fez e faz e vai continuar fazendo, porque está dando certo. Mas é preciso entender disso, né? É uma atividade que você não pode simplesmente abrir uma página, uma conta numa rede social e começar a anunciar, a querer vender. Não, tem toda uma estratégia. Sim. E é sobre isso que a gente vai falar. Agora eu queria que você se apresentasse, Regina Maria. Eu queria que você se apresentasse. Você olha para ali e fala, quem é Regina? Diga aí, quem é Regina por Regina? Pronto. Oi, meu nome é Regina Maria, né? Eu tenho 21 anos. Tava morando em Cidade Freire Pacheco, mudei para Teresina recentemente. Comecei a empreender com 15 anos. Já tô há 6 anos na maquiagem. E depois de um ano e pouco na maquiagem, comecei a empreender com cílios e sobrancelha também. E eu sou, como é que eu posso dizer, esforçada, todo mundo é o que mais elogio, que eu sou muito esforçada em relação ao trabalho, eu realmente gosto de correr atrás. Proativa, né? Isso, das minhas coisas. E é isso. Bom, Regina, essa área, que é uma área que não é nova, é uma área tão antiga quanto a gente. As mulheres já se pintavam na caverna, né? Sim. Mas essa questão específica do cílio, de dar um tratamento diferenciado da sobrancelha e a maquiagem que vem evoluindo dia após dia, isso tem despertado muitas pessoas a buscar empreender nessa área. Você é um exemplo disso. Mas eu queria saber como é que começou. Você disse que é lá de Cidade Freire Pacheco. Isso. Hoje está estabelecido em Teresina. Você tem estúdio, tem local de atendimento aqui também? Tenho um local que é meu espaço mesmo. Lá eu divido o aluguel em si com outras meninas que também são maquiadoras, mas eu tenho a minha sala e elas têm a dela, né? E aí, como é que iniciou isso? No início foi mais a motivação da minha mãe mesmo para poder eu empreender, ganhar meu dinheiro. E aí ela me motivou. Isso porque você já tinha, digamos já assim, tinha esse dom. talento, Isso, esse dom, eu já né? maquiava bastante, me maquiava, viram esse potencial em mim. E aí eu peguei e comecei a maquiar. E próxima dessa data, tinha um evento na minha cidade. Eu abri a agenda para esse dia e superlotou. Sim, simplesmente, eu vou maquiar hoje. Fez fila, foi isso? Isso, já fechou a agenda ali completa. E desde então não parei mais de maquiar. Então o start para coisa profissionalizada foi aí. Foi. Mas aí depois realmente eu falo, é até engraçado, porque eu falo que foi uma motivação da minha mãe, só que depois quando a gente pega amor por algo, é outra história, porque hoje em dia eu já não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso. Agora, como é que você decidiu sair da sua cidade, do conforto da mamãe, da família, e enfrentar o desafio de uma cidade grande, uma capital como a nossa? Porque eu sempre já vi, quando eu decidi que eu queria isso pra minha vida, de empreender na área da beleza, eu sempre soube que minha cidade ia me limitar muito, porque é uma cidade pequena. Sim. E meu trabalho, ele depende de quê? De festividades, de evento, né? Tipo, como formatura, um casamento, festas mesmo, maquiagem social. E na minha cidade não tem, porque é uma cidade de interior, 9 mil habitantes. E aí, isso me limitava muito, porque eu não maquiava. E aí, o que é que eu fiz para poder maquiar mais lá? Eu montei até um pacote de maquiagem mais fotos. Que aí, isso eu fazia com que as pessoas viessem até mim para poder maquiar mais. Ah, então tem um ingrediente novo na história ali. No teu pacote de maquiagem, você inclui também um álbum fotográfico, é isso? Isso. E eu fiz isso muito em Cidade Freire para mim poder maquiar mais. E isso atraiu mais Nossa, clientes? muito, muito, muito. Hoje em dia, várias pessoas já fazem isso lá em Cidade Freire.
Mas você teve essa ideia Foi. original? Foi, eu que trouxe essa ideia. Hoje em dia eu também, na verdade, já não existia, eu não fui a primeira, né? Eu já vi outras pessoas fazendo, mas na minha cidade eu fui a primeira a fazer isso. E deu certo, Deu né? certo, deu muito certo. E aí, por que que eu vim pra Teresina? Era uma vontade, porque acho que toda pessoa que empreende sabe que tem que sair da zona de conforto, né? E aí eu sempre tive isso na minha mente, de que se eu quisesse realmente crescer, ser uma maquiadora reconhecida, atender mais, viver disso, eu teria que sair de Cidre Alfredo. Mas por conta da cidade me limitar muito, não ter eventos e tudo. Mas você tinha contatos aqui, você chegou em Teresina e como é que você começou a trabalhar? Há 2 anos atrás, eu vim pra fazer curso. Eu ia fazer uns cursos, passei 15 dias aqui. Aí nisso eu conheci uma maquiadora. Conheci uma maquiadora e eu comecei a atender junto com ela. Ou seja, quando ela tinha um evento de casamento, que era muita gente, ela sempre me chamava e eu vinha. Isso em 2022, foi. E aí eu vim, passei mais ou menos 6 meses atendendo com ela, só que depois eu dei uma pausa, mas depois continuei vindo. Eu consegui contatos, consegui meios de divulgar meu trabalho na rede social, no Instagram. E vim pra cá, ficava vindo pra atendimento de formando, ou então shows grandes, eu sempre vinha pra cá. Desculpa, com relação a essa questão das redes sociais, lá você já trabalhava assim. Sim, sim. Essa rede social aqui também ajudou? Sim, muito. Qual foi a diferença? Que em Cidre Alfredo, como é uma cidade pequena, todo mundo já me conhecia, por ser pequena, eu só precisava converter essas pessoas para serem minhas clientes. Agora aqui em Teresina, quando eu vim, eu precisei que pessoas daqui me conhecessem, e tudo foi através do Instagram. Lá eu era, nossa, sempre, acho que foi um diferencial também por eu ter crescido muito lá em Cidre Alfredo. Lá eu era uma referência como maquiadora, uma das principais mesmo. E aí, por conta disso, que eu sempre mostrava bastidores, mostrava cliente, mostrava compras, investimentos, sempre estava mostrando, gravando mesmo, gravando ali diariamente. E você postava isso? Postava sempre, sempre, sempre. E hoje em dia também eu posto muito, posto vídeo maquiando, de uma forma que atrai as clientes. Então você usa a rede social em função do teu trabalho, da tua atividade. Sim, sim, totalmente. E essa relação com as redes sociais, você dominou isso como fez curso também? Na verdade, eu assistia muito, porque assim, quando eu comecei a maquiar, no ano seguinte já foi pandemia. E aí eu tive muito tempo pra pesquisar e ver. E no tempo de pandemia foi o tempo de live, né? Que explodiu coisa de live. Então eu assistia muita live de maquiadores famosos, ou então pessoas que empreendiam. E lá todo mundo falava que a gente precisava aparecer. E aí o que é que acontece? Quando eu comecei a empreender, já foi direto, eu já fui logo vendo muitos vídeos. E aí eu já tive noção, então... Foi reproduzindo aquilo e aperfeiçoando, E aperfeiçoando, né? Exatamente. Eu sempre tive ali ativo nas redes sociais. E hoje, qual é o diferencial do teu trabalho? Porque eu imagino que seja um trabalho, uma atividade muito concorrida, né? Sim. Olha, eu sempre tento oferecer mais experiência, um atendimento personalizado e também técnica de pele resistente na maquiagem, né? Porque nosso clima aqui em Teresina é complicado, então eu sempre ofereço técnica de pele resistente e aí uma experiência mesmo, conversar com a cliente, porque um atendimento começa desde o primeiro contato que você tem com ela. Na hora que ela entra em contato com você, eu já tento dar a maior atenção possível, responder, perguntar informações sobre o evento, porque a cliente ela se sente mais conectada com esse tipo de profissional. Porque se eu só mandasse mensagens automáticas, ela não se sentiria tão recepcionada. Então, desde o início, eu já tento fazer isso. Atender, perguntar, querer saber mais sobre a maquiagem que ela gosta, o que ela não gosta. Agora, você é muito jovem, né? Sim. Nem aparenta ter 21 anos. Parece ser mais nova, né? Agora, o que eu queria saber é o seguinte, essa juventude, ela ajuda ou atrapalha? Ser muito jovem. Olha,
pra mim, o que é que acontece? Não me dá tanta credibilidade, é engraçado isso. Por isso que eu tento andar o máximo mais formal possível. Por eu ter cara de muito nova, né? Eu tenho que me produzir bem mais pra parecer mais velha. Tem até eu brinco muito, que tem cliente minha que me chama de neném. Aí eu fico olhando assim pra ela, meu Deus do céu. Mas eu tento relevar e Mas o resultado final fala por si só e Isso. aí termina sendo a grande mídia, né? Isso, exatamente. Porque uma vai falando para a outra, né? Isso. E você pensa assim você me disse que inclusive já está cursando um curso de nível superior nessa área. Sim, me fala um pouco disso. Então, estética e cosmetologia é mais voltado para corpo e facial, né? Tipo, limpeza de pele, drenagem linfática. E aí eu comecei a fazer esse curso para poder ministrar cursos, porque precisa ministrar cursos na área da sobrancelha. E também por conta que daqui a um tempo, qualquer área da beleza, você vai ter que ter um curso superior. Mas eu não sei se eu pretendo realmente seguir a área de limpeza de pele, realmente da estética. É mais para ter um curso superior ali para poder agregar valor em relação a ministrar cursos. Continuar fazendo o que você faz, Isso. Aperfeiçoando essa sua técnica. E quem né? sabe daqui a um tempo montar uma clínica, né? Para outras pessoas trabalharem. Eu penso muito nisso. Então sua cabeça é de empreendedora. Isso. Uhum. Eu penso muito em daqui a um tempo. Porque eu sou minha própria mão de obra 100%, né? Mas daqui a um tempo eu quero que outras pessoas também trabalhem ali junto comigo. Abrir espaço, abrir postos de trabalho, Isso. Empreender, crescer, desenvolver, né? Isso, exatamente. E esse curso, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse curso, porque ele é um curso novo, recente, né? Isso. Aqui em Teresina, inclusive, é um curso recente. Ele é mais tecnólogo. E aí, o que acontece? Ele é tão novo que ainda nem tem conselho. A gente está indo atrás dele desse conselho, para vir logo. Qual é a faculdade? Santo Agostinho. Mas tem outras... É a primeira turma? Não, não, tem mais turmas. E é um curso novo, é um curso que a gente estuda muito... Inclusive, a gente paga matéria com nutrição, fisioterapia. É realmente um curso da saúde ali, que a gente faz. Perfeito. Agora, o que tem de novidade nesta área de maquiagem, de cílio, de sobrancelha? Coisa que você diz, ó, tá vindo alguma coisa nova aí. Você está pesquisando, está estudando, está buscando essas novidades? Olha, o que está em alta? Porque a área da beleza é igual moda. Toda vez a gente tem que estar se atualizando, né? E agora a área da maquiagem em si, ela tá muito naquela vibe de clean, natural. Você estar maquiada, mas não parecer que está maquiada, né? Então, Você está maquiada agora. Estou maquiada mas agora. Não parece muito, né? Não sobressai muito, né? Isso, e clientes buscam isso agora, mais naturalidade, tanto em maquiagem como em sobrancelha. Eu percebo muito isso. Hoje em dia eu quase não atendo mais clientes. Qual é a tendência hoje de sobrancelha? Teve uma época que era bem fininha, agora já está mais grossa. Hoje em dia é a Brow Lamination, que é a sobrancelha. Não, vai traduzindo aí, que eu não entendo nada disso. Brow Lamination é o nome da técnica. Ela é uma sobrancelha que ela é projetada para cima, com os fios mais levantados, que dá a impressão que é mais grossa. A intenção dela ela não é grossa, mas ela parece ser grossa. Exatamente, porque os fios, como eles vão para cima, aí dessa estrutura preenche maior. O espaço, né? Preenche o espaço. Tá muito alta, muito alta. Se pesquisar aí, toda famosa tá usando. E as clientes estão amando mesmo. Nessa questão do cílio. O cílio é uma coisa que realmente é interessante, marca, diferencia, sobressai o olhar e Sim. tudo. Mas assim, eu tenho observado que algumas pessoas exageram um pouco. Sim. Eu já encontrei com pessoas que eu começo a conversar, meu Deus, será que não está pesando aqui? Sim, hoje em dia eu trabalho com o lash lift e uma técnica do look francês. O lash lift é com o teu próprio cílios natural. É uma técnica bem natural. Como é que faz? Ele é com curvatura, a gente coloca um molde no olho e aí faz o levantamento dos cílios também. Ele fica curvado, fica efeito rímel o tempo todo. Mas o próprio cílio natural da pessoa? O próprio cílios natural, não tem aplicação. E tem a outra aplicação que é o look francês, que é uma técnica nova agora. Eu fiz 2 cursos dele e trouxe. Por quê? O fio a fio, eu tenho um curso, mas por ser muito demorado, enfim, não me identifiquei muito com a técnica, era muito trabalhoso.
E às vezes as clientes não queriam muito Tá falando ele. aquele que coloca fio por fio do cílio. Isso, eu não faço ele, mas eu trabalho com o look francês, que é a aplicação de uma tela completa por baixo dos cílios natural. A aplicação é em 30 minutinhos, então é super rápido, as clientes amam e não danifica o cílios natural, porque a cola não tem a composição do acrilato, então não arde o olho, é bem tranquilo. A aplicação Você falou dele. da questão da cola. Essa cola, com o tempo, a pessoa cansou, não quero mais. Pode tirar? Olha, pode, mas tem que ser pela profissional, tem que remover. Esse do fio a fio, no caso. Do fio a fio. Do fio a fio. Tem E que... dessa tela que você falou? Ela pode remover em casa com óleozinho mesmo de bebê, óleo vegetal de rosa mosqueta, óleo de rícino. E quando coloca, isso tem uma duração? Zé? Tem, de 10 a 15 dias. De 10 a 15 dias. Isso. Depois disso, faz essa remoção, como você acabou de falar. E tem uma técnica que seja mais demorada? Não, eu quero colocar, mas eu quero passar 6 meses. Não, Né? tem não. Ainda não, mas vão inventar, certeza. Certeza. Tá. Ainda não, mas vão inventar. Bom, e com relação a essas técnicas, você diz, acabei de fazer 2 cursos, né? Esses cursos, como é? Você vai para fora, é feito aqui, é via internet? Como é que se dá esse curso? Depende muito. Eu gosto muito de fazer curso presencial, né? Às vezes eu vou fazer presencial, ou então compro mesmo na internet, que é da mesma forma, depende muito da nossa dedicação. Eu falo muito isso, que, por exemplo, eu já ministrei curso de sobrancelha. E aí eu falo muito pra elas, olha, é o seguinte, eu tô bem aqui dando 100% de mim pra vocês, mas se você chegar em casa e não treinar, não tem valido de nada você ter passado um dia eu lhe ensinando. E é a mesma coisa de um curso online. Se você ver ali e não for praticar, você não vai aprender, porque a gente não aprende só vendo, não é só escutando, é botando em prática. Tem que botar a mão na massa, botando né? em prática, isso. Mas fica ali, às vezes presencial, às vezes online, depende muito do curso e da profissional que eu vou escolher. Regina Maria, você falou que trabalha muito com em época de eventos, de festas, né? Você trabalha também em eventos no interior do estado? Por exemplo, Campo Maior. Sim, agora em junho vai iniciar os festejos de lá e eu vou atender. Já está com 2 anos que eu atendo lá e passo lá durante os festejos todos. Ou então quando tem festividade, de festas maiores, eu sempre estou lá atendendo. Sempre estou atendendo. Você me disse que hoje vive dessa tua atividade. Sim. Você hoje se sustenta, você hoje empreende e vive desse trabalho. Sim, exclusivamente da estética, da maquiagem, cílios e sobrancelha. Desde quando você já se... Desde 17 anos. Desde 17 anos. Sério? Sim, desde 17 anos. Que Já sou legal. independente. Quais são os projetos para esse ano ainda de 2025? Nós podemos dizer que estamos começando o ano ainda, né? Então, eu tinha um projeto pro 2º semestre que era conseguir minha própria sala, né? Porque lá no estúdio, com as meninas, eu dividi uma sala com elas. Só que antes do previsto, eu já consegui. Ontem mesmo, terminei de finalizar minha própria sala de maquiagem. Ontem mesmo. E aí, o projeto principal era esse. Conseguir uma sala só pra mim, já foi. E agora é focar realmente em ministrar cursos. Eu quero muito esse ano focar nisso, porque antes eu não conseguia por dividir sala com outras pessoas. São cursos de formação. Você abre um curso, aí tem um período do pessoal, das meninas, das moças se inscreverem. Isso. Aí você ministra esse curso. Me fala do curso, quantos dias são, como é? Então, eu gosto muito de trabalhar com VIP. Eu não gosto de montar turma, porque eu consigo ministrar melhor, consigo repassar todas as informações. Como é VIP? Fala aí. É só eu e a aluna. É quando tá só eu e a aluna na sala. E aí, normalmente é 1 a 2 dias, depende muito do que ela quer aprender, né? Do qual o serviço que ela quer. Se for maquiagem, é 3 dias de curso. E se for sobrancelha, é 1 dia. Agora, a brow lamination, que é a sobrancelha que eu lhe falei, com lash lift, é 1 dia e meio. Depende muito do curso que ela quer, que a aluna quer. Como é que tá a procura? Nossa, eu tenho muita procura para curso de sobrancelha e cílios, só que eu tô só esperando terminar a minha faculdade para começar a ministrar. Agora, de maquiagem, elas procuram muito de automaquiagem, para elas aprender a se maquiar. E qual é o perfil das pessoas que te procuram para esses cursos?
É muito pessoas de 40 anos, por aí. Pessoas que gostam de praticidade mesmo. Gostam de aprender ali o básico. Dos 40 a 60 anos. E essas pessoas são o quê? São profissionais liberais? São professores, médicos, advogados? São o quê? São mais... Essas que buscam para autoaplicação, assim, para automaquiagem. Também tem muitas pessoas que são empresárias, que não tem tempo de ficar indo em salão e elas vão lá e querem fazer algo no dia a dia mais rápido. Então é um perfil bem amplo, né? Isso, é bem amplo. É para quem gosta de beleza mesmo. Para quem gosta de beleza, gostei dessa. Olha, deixa me dar só um minutinho, que eu quero falar aqui com os nossos internautas. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça essa inscrição agora, que você acione o sininho para receber as nossas notificações, que você, inclusive, nos ajude a divulgar esse canal, né? Manda o link aqui do nosso bate-papo com a Regina Maria, que sabe tudo de maquiagem, de cílio, de sobrancelha. E você manda isso para o grupo da família, para o grupo do trabalho, da escola, da associação de moradores, do condomínio. Manda até para quem você não gosta, porque essa pessoa que você não gosta também talvez goste de andar bem maquiada, né? E o nosso agradecimento às empresas que nos apoiam. Então eu queria agradecer aqui, mandar um abraço para o pessoal lá da Estrada Mob, também do Senac, do Sesc, da AproSoja lá no sul do estado, para Léo Madeiras, para o Marcos lá na Léo Madeiras, para a Elo Engenharia, para o Movimento Empreender Piauí, também para a Automaster, Pneubec, Pax União e Hotsat, tá bom? Bom, Regina, quem quiser contato com a Regina, você disse que está presente nas redes sociais, como é que acessa a Regina? A Regina, muito pelo Instagram. Pelo Instagram, que é Maria... Que não vai ser Regina, vai ser Maria. Vai ser mariabeauty.makeup, que eu já expliquei no início, né? Que eu coloquei Maria mesmo por conta de Regina não ser tão comum e o pessoal me chamar de Regina. Mas tá lá no Instagram, lá tem o link do WhatsApp também na biografia. Então é só clicar lá que já vai direto pro WhatsApp. Regina, fala agora um pouquinho, a gente tá finalizando, mas ainda tem espaço. Eu queria que você falasse um pouquinho dos pacotes. Pacotes? Sim. Então, eu trabalho em relação à maquiagem, tem um pacote social, e aí tem os serviços de penteados. Vai explicando. Social é isso, isso e isso, vai. Maquiagem social é maquiagem realmente para eventos de festa, ou então se você é convidada de uma formanda. E tem a opção, e tem os pacotes de serviço de cabelo, né? Que é penteado, babyliss. E também tem um pacote de noiva. Você trabalha também com penteado? Na verdade, é outra pessoa que trabalha no estúdio. Mas você oferece o serviço? Ofereço também, isso. Tem tudo no informativo. E aí tem um pacote de noiva, como é que eu trabalho em relação à noiva? É um valor, a maquiagem em si é um valor, e os serviços ela vai agregando. Se ela quer making off, ela tem a opção de trazer um profissional para fazer as fotos no estúdio, que aí tem uma taxa, e se ela quiser me contratar para fazer vídeo, fotos, aí é outro valor. E tem a opção dela querer colocar acompanhantes no dia de noiva dela. Tem tudo explicado lá direitinho. É muito isso. Eu esqueci. A noiva monta o próprio pacote dela. Tá. Eu esqueci de esclarecer, porque quem está nos assistindo fica morrendo de curiosidade. Às vezes, esse repórter não está, esse apresentador não está perguntando o que eu quero saber. Com relação aos produtos que você utiliza. Produtos. Então, produtos é muito variável. Porque, graças a Deus, agora a gente tem um mercado nacional que tá assim, meu Deus, perfeito. E aí a gente mistura ali com os produtos internacionais, da MAC, da Criolan, tem Bruna Tavares, tem de tudo um pouco. Você tá por dentro das grifes aí de tudo, né? Tem que estar. E outra coisa, às vezes o produto é muito bom, é excelente, é aprovado na Europa, nos Estados Unidos, mas quando chega no Piauí, nesse calorzão, aí aquele produto maravilhoso às vezes não rende, não tem o mesmo efeito. Você tem atenção a isso também? Você se preocupa com isso? Sim, porque o que acontece? Às vezes a gente fica muito, eu quero uma marca de fora, da NARS, uma base da MAC, mas o que acontece? Fora é um clima totalmente diferente daqui, gente. Exatamente. Não adianta. Então, eu tento explicar muito isso. E nossas bases, feitas aqui no Brasil, nacionais... Por um clima tropical, né? Principalmente feitas por maquiadoras, porque hoje em dia tem maquiadoras que têm a própria linha delas, né? Então,
a maquiadora entende disso. Então é feito pro nosso clima, então é totalmente diferente. Mas obviamente tem uns produtos de fora também que são muito bons. Mas... Dependendo da época do ano, né? Dependendo da época do ano, mas... No BRO Bro tem uns que não são aprovados. Não dá. Às vezes não dá. Para quem não é do Piauí, e para entender o que é o BRO Bro, BRO Bro é uma expressão que se usa aqui para a gente se referir aos meses que vão de setembro a dezembro. Por quê? Porque são os meses que terminam em BRO, Bro, né? Sim. Então, assim, a gente chama esse período de BRO Bro. É o período mais quente no Nordeste, especialmente no Piauí. É um período em que a temperatura beira aí os 40 graus na sombra. Tem gente que pensa que quando fala em temperatura de 38 graus, 39, 40 graus, pensa que é no pingo do meio-dia. Mas não, é na sombra, né? Então, sombra. no período do BRO Bro, qualquer maquiagem vai sofrer o efeito da temperatura, né? Mas hoje em dia a gente tem muitos produtos assim que é blindado. No meu perfil do Instagram tem até várias vezes eu postando vídeo molhando o rosto da cliente para saber a resistência, né? E eu recebo muitos feedbacks de cliente, por exemplo, teve no início do mês, que não tinha mais horário perto do horário do evento dela, só tinha 1h da tarde, o evento dela seria às 18 horas, 6 horas da tarde. Não, ela pegou e falou, não, mas eu vou querer. Ela foi lá, maquiou 1h da tarde, foi para esse evento de 6 horas, depois teve um aniversário e ela chegou 1h em casa, 1h da manhã em casa e falou que a maquiagem estava intacta. Eu recebo muitos feedbacks nesse estilo. Agora, você tocou no assunto legal, e aí fica aquela dúvida também para quem está nos vendo. Maquiar é com você. E na hora de tirar a maquiagem? Eu acho que tem muita gente que se incomoda com isso, né? Tirar a maquiagem. Porque às vezes a pessoa não sabe a técnica correta ou o que utilizar ali na hora de retirar. Ou e ela tá sozinha em casa, né? Sim. Eu digo isso inclusive porque às vezes a mulher chega em casa e tá lá, vem dormir e ela tá lá tirando, né? E ela nem é muito de se maquiar, mas ultimamente ela tá caprichando. Então, no mercado, hoje em dia tem muito produtos que é próprio para remover maquiagem. Tem uns óleozinhos que passa e ele vai derretendo a maquiagem. Mas aí, se você não tiver isso em casa, corre mesmo para um óleozinho de rosa mosqueta ou um óleo de bebê que pode massageando. O que é que não pode passar de jeito nenhum? O que é que não pode passar de jeito nenhum? Depende muito do tipo de pele. Às vezes, sua pele é muito sensível, evitar lenço umedecido muito seco, tem que ser mais hidratante. E não passar um sabão na sua cara, né? Passar um sabonete específico mesmo. Mas neutro de preferência. Neutro, um sabonetezinho de bebê, é o melhor. Mas se for maquiagem realmente por um profissional, que você chegou em casa e ainda esteja, seria legal remover primeiro com um óleo. Um óleozinho que derrete, depois é que vem com o sabonete ideal para sua pele. Bom, agora a gente vai encerrar. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse um recado para quem está pensando em entrar nessa área, nesse ramo da maquiagem. Não basta querer. Pronto. Para quem quer iniciar nessa área da beleza, eu aconselho a não ter medo. Antes de vir para Teresina, eu estava muito receiosa. Meu Deus, será que eu devo vir? Será como é que vai ser? Só que eu vim. E foi totalmente diferente do que eu imaginei. As coisas deram muito mais certo, mais rápido, né? E não ter medo. Começar com o que você tem, não ter vergonha do seu início, porque todo mundo tem um início, independente da sua situação. Meter a cara mesmo, ir atrás, postar principalmente, ser presente em rede social e não ter vergonha do seu trabalho. Uma coisa que as pessoas... Muita gente tem um tabu, é que empreender, principalmente na área da beleza, não é uma profissão por você não ter um diploma. Mas não, tem gente que faz muito mais sucesso empreendendo na área da beleza do que quem tem diploma. E hoje já tem opção. E hoje já tem a opção do diploma, né? Isso, então não tem medo. Meter a cara mesmo, correr atrás, fazer novas parcerias e usar a criatividade. Criatividade, né? Isso, ser criativo. Tá bom. Régina Maria, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui, conversar contigo. Foi ótimo. Tá bom? Obrigadão. E sucesso. Obrigada. E a gente se encontra no próxima semana aqui no Business Cast. Até lá.